Dia, o ministro Alexandre de Moraes também manda intimar o chefe da Unafisco, a Unafisco, que é a Associação Nacional dos Auditores da Receita, e depois da operação deflagrada na terça-feira, que mira servidores da Receita, porque, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a suspeita é de vazamento de dados por parte da Receita Federal, dados fiscais, e que não só ele, como familiares dele e de outros ministros, outras autoridades, a exemplo do Procurador-Geral da República, Pedro, estariam tendo suas informações fiscais consultadas e, por esse motivo, então, ele inseriu a Receita Federal no inquérito das fake news, né? Algo que também vem sendo questionado, afinal, qual é a finalidade desse inquérito, né? Um inquérito que já nasceu dentro da ilegalidade, aberto de ofício. Bom, mas a atualização é a seguinte: o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, ele deu uma entrevista ao Globo e a outros veículos de comunicação criticando essa operação, a forma como os servidores, ele saiu em defesa dos servidores da Receita Federal, que só foram ouvidos pela Polícia Federal, Pedro, depois que colocaram tornozeleira eletrônica neles, apreenderam o passaporte, foram afastados de suas funções. Só depois disso, né, houve um pré-julgamento, um afastamento antes deles poderem justificar. E o que um deles justificou, inclusive? Que essa consulta que foi encontrada referente a um parente de ministro, que no caso é a filha de Gilmar Mendes, essa consulta ele fez por engano, porque o nome era semelhante, e detalhe, foi em 2008, nós estamos em 2026. Pegaram uma consulta que ele fez em relação ao nome de uma filha do Gilmar, lá em 2008, e usaram isso para colocar ele como alvo dessa operação. Assim como também tem uma outra servidora da Receita que já está afastada de seus cargos, de suas funções, que alega que não fez nenhum tipo de consulta nesse sentido. Como é que você avalia agora essa investida do ministro Alexandre de Moraes? Qual é o recado que ele quer passar ao intimar o Kleber Cabral, que saiu em defesa dos servidores da Receita? Seguindo tudo que já identificamos da personalidade do ministro Alexandre de Moraes ao longo dos últimos anos, esse caminho era natural e óbvio, assim como prevejo nos próximos dias também a prisão da jornalista Malu Gaspar. Alexandre de Moraes ele é extremamente vingativo. Eu já tenho pelo menos aí uns 3 meses eu converso com muita gente influente na política para tentar descobrir de onde surgiu, por exemplo, esse ódio do Alexandre de Moraes com Bolsonaro. E alguns me relataram que o Alexandre de Moraes, na verdade, ele já estava acostumado, como ele já foi secretário de segurança, a ser xingado quando ele andava na rua, a ser questionado, a não poder mais frequentar lugares públicos sem segurança, sem escolta. Ele já estava acostumado com isso. Só que o ministro não estava acostumado a ter os seus familiares questionados. A mãe do ministro Alexandre de Moraes parar no restaurante para almoçar, por exemplo, e ser questionada sobre o seu filho. O pai dele parar no restaurante e ser questionado a respeito da conduta do seu filho. E partindo desse caso que aconteceu a partir de 2019, quando nós de direita, eu mesmo faço isso diariamente, começamos a questionar, né, a esquerda. Começamos a questionar aqueles que, de fato, nós entendemos que são culpados por vivermos nesse país absolutamente tirano e totalitário no qual nós vivemos hoje. O Brasil, para mim, até ano passado, não era um exemplo de totalitarismo. Hoje já é. Há um culto à personalidade aqui no Brasil, como aconteceu, por exemplo, no Carnaval com a Escola Acadêmica de Niterói, com dinheiro público, né? 1 milhão via Embratur, mais 4,5 milhões via a Prefeitura de Niterói, que é uma aliada de muitos anos do governo Lula, e mais 5,5 milhões via Lei Rouanet, ou seja, 10 milhões de reais dos cofres públicos para fazer campanha antecipada para o Lula, para fazer um culto à personalidade do Lula. Esse é um exemplo característico, né, de um totalitarismo, que não existia ainda no Brasil, mas que agora, de forma objetiva, já existe. E veja, se pelo fato da família do ministro Alexandre de Moraes ter perdido a sua paz para poder, por exemplo, ir no restaurante, ir no shopping,
porque eram de fato questionados pela população por conta da conduta do seu ministro, do seu filho, do seu tio, pai, etc. E por esse motivo, ele tomou todo esse sentimento de ódio contra Jair Bolsonaro. Imagina o ódio que o Alexandre de Moraes hoje, por exemplo, não tem da Malu Gaspar e dos auditores da Receita Federal. Não podemos esquecer que a birra do Alexandre de Moraes com a Receita Federal não começou agora. A birra do Alexandre de Moraes começou em março de 2019, no inquérito 4781, que foi instalado pelo então presidente da casa na época, o senhor Dias Toffoli, e que foi endereçado para Alexandre de Moraes, naquele sorteio, né, que acontece lá no Supremo Tribunal, que não tem voto impresso auditável e que nós, infelizmente, não sabemos como esses inquéritos sempre caem nas mãos do qual o sistema quer que caia. Então, naquele momento, né, em março de 2019, esse inquérito ele foi instalado para combater desinformação, combater fake news, para combater vazamento de dados, né? Vazamento de dados esses que, por exemplo, o Alexandre de Moraes, a última coisa que ele deveria se preocupar é com o vazamento de dados, né? Porque supostamente lá na Suprema Corte tem um ministro que vaza todos os dados para uma cadelinha de recados, né? Da grande imprensa, né? Digamos assim. E eu falo esse termo mesmo, cadelinha de recados. E para mim é isso que essa pseudo-jornalista é. Óbvio que eu não vou mencionar o nome aqui. Mas veja, se em 2019, março de 2019, esse inquérito foi instalado, ele foi instalado como premissa inicial, não oficial, mas inicial, para combater as investigações referentes a parentes de ministros, porque naquele momento a Receita Federal, ela de fato estava estranhando movimentações financeiras envolvendo juízes, envolvendo ministros da Suprema Corte, envolvendo deputados e senadores, através dos seus parentes e amigos mais próximos. Ou seja, Berenice, eles não estavam investigando, por exemplo, a ministra da Suprema Corte, Berenice. Eles não estavam investigando o ministro da Suprema Corte, Pedro Neto. Eles estavam investigando movimentações financeiras de um amigo meu, por exemplo, e de um amigo seu. Ou seja, nós sabemos que políticos, né, eles, em vários casos, quando ingressam na vida pública, adotam práticas criminosas, né, enriquecem ilicitamente através do dinheiro dos pagadores de impostos, mas já há um estudo da Polícia Civil, que aqui do Rio de Janeiro, e a própria Polícia Federal também sabe disso, que o jeito mais fácil de você pegar as pessoas que detêm o poder no Brasil, que fazem parte da elite do poder, é investigar a movimentação financeira dos seus parentes e amigos mais próximos. Geralmente eles abrem um leque ali dos 6 amigos mais próximos. Porque é muito comum vermos, Berenice, por exemplo, um candidato ser eleito e tomar posse em dia 1º de janeiro, e magicamente, 6 meses depois, amigos seus que sequer conseguiam, por exemplo, conjugar uma frase e conseguir separar o sujeito do predicado, que às vezes sequer tem segundo grau completo, do nada, ficarem ricos no intervalo de 6 meses, abrindo crossfit, abrindo academia, abrindo gráfica, abrindo restaurante. E é óbvio que aquele crescimento patrimonial que ele teve não acontece porque ele virou um gênio dos negócios, virou um gênio do empreendedorismo no intervalo de 6 meses. Aquilo acontece porque ele está usando dinheiro sujo, dinheiro roubado, que o parlamentar, que o político, que o juiz ou que qualquer figura pública recebe, para lavar aquele dinheiro através daquele restaurante, daquela gráfica, né, daquela empresa, daquela repartição. Então, o método mais fácil de você chegar num político corrupto, num juiz corrupto, é investigar a evolução patrimonial dos seus amigos mais próximos e de alguns dos seus parentes. Então, o que a Receita Federal fazia ali, é óbvio que era ali um caso que envolvia, obviamente, alguma suspeita, né, de enriquecimento ilícito de tanto parlamentares quanto juízes, mas que eles ainda não estavam sendo investigados, porque ali, por exemplo, é uma prerrogativa dessa casa, eles investigarem essa movimentação até para saber, no tocante à própria tributação, que é o que a própria Receita Federal tem que fazer. Eles precisam saber o seu avanço e a sua evolução patrimonial para saber quanto que você vai ter que pagar para eles no início de cada ano, no primeiro semestre de cada ano. Então, a Receita Federal nada mais fez do que a sua própria prerrogativa constitucional. Só que como isso,
começou a interferir e expor interesses, e expor incoerências financeiras que a elite do poder aqui no Brasil estava apresentando naquele momento, aí surge o inquérito 4781, que é o interminável inquérito das fake news, que foi utilizado, inclusive foi alimentado, né, por essa extrema imprensa, que hoje é vítima do próprio monstro que eles ajudaram a criar. A própria Globo referendou esse inquérito, referendou todas as perseguições que foram feitas, por exemplo, contra Daniel Silveira, contra Oswaldo Eustáquio, Sara Winter, Léo Índio, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, todos esses, e muitos outros também, que nem preciso mencionar aqui, essa elite, né, do consórcio histórico-petista, os jornalistas, pseudo-jornalistas em vários casos, eles ajudaram a criar esse monstro. E agora, o próprio monstro que eles ajudaram a criar, hoje, vai persegui-los. Por isso, Berenice, eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes fez, por exemplo, contra os auditores hoje, da Receita, já era uma coisa que alimentava, que feria ali o estômago do Alexandre de Moraes desde 2019. Na verdade, essa investigação, dessa análise de evolução patrimonial, na verdade, ela começa em 2018. Ou seja, muito antes da posse de Jair Bolsonaro, o inquérito que surge, o 4781, ele surge por premissas que antecederam a própria posse de Jair Messias Bolsonaro, que foi em 1º de janeiro de 2019. Acabou que Bolsonaro virou a personificação desse inquérito, mas esse inquérito não surge por conta de Bolsonaro. Ele foi utilizado como uma forma de perseguir todos os opositores petistas, de todos os opositores desse consórcio toga petista. Ele foi usado, inclusive pela extrema imprensa, pela própria Rede Globo, para cercear, para perseguir adversários políticos que a própria Rede Globo identificava naquele momento, não podemos esquecer, que eram os próprios podcasts. Os próprios podcasts. Monark, por exemplo, foi mencionado porque chamou o Flávio Dino de gordola. Caramba! Sinceramente, o Flávio Dino é magro? Fazer uma constatação óbvia, me chamar de careca. Eu posso, por exemplo, inserir alguém em qualquer inquérito por conta disso? Esse, inclusive, o inquérito 4781, ele foi utilizado para perseguir youtubers. Porque hoje, na economia da atenção, a Rede Globo ela perde audiência. Ela perde gente que há 20 anos atrás ficavam o dia inteiro assistindo a Rede Globo no YouTube. As pessoas que estão, por exemplo, aqui assistindo hoje a Revista Exato, não estão assistindo o RJTV, né, que eu acredito que seja o programa da agora, enfim, dependendo aí do estado que você tiver, SPTV, enfim, o telejornal da Rede Globo que passa agora na hora do almoço, não estão assistindo o Globo Esporte. Ou seja, hoje a audiência é disputada não mais com outro canal de televisão. Então, esse inquérito 4781, ele foi utilizado não só para perseguir adversários políticos, mas para perseguir adversários de mídia, para perseguir canais de YouTube. Agora, por exemplo, pela primeira vez na história, né, eu pesquisei aqui no ChatGPT, porque eu vi uma notícia sensacionalista que falou que o Glauber, do podcast Fala Glauber, foi o primeiro agente, né, da ABIN, né, o primeiro agente secreto a ter a sua identidade revelada pela própria agência, né, na história do mundo, né. Eu pesquisei, o ChatGPT também não conseguiu mencionar outro para mim que teve a sua identidade vazada pela própria instituição no qual ele faz parte, no qual o seu sigilo é resguardado por lei. Pô, isso nunca aconteceu. E por que que isso acontece agora? Porque na economia da atenção, ele rouba a audiência desses telejornais. Ele rouba a audiência de gente que estaria assistindo, sei lá, por exemplo, o Datena. Hoje o Datena não, o Cabrini, que fazia programas ali similares, né, com programas policiais, etc. Hoje, a audiência ela é perdida desses telejornais, dessas emissoras, grandes emissoras, pelos próprios youtubers. Ou seja, a mídia soube utilizar esse inquérito quando precisou. Nós avisamos lá atrás, Daniel Silveira tem uma entrevista que ele dá lá na Câmara dos Deputados, que ele fala, vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Vocês não estão percebendo que isso vai começar aqui, pegando de fato os políticos de direita, mas vai chegar em vocês? E agora chegou a hora. Eu tenho certeza absoluta. Né, Pedro? Avisamos. Exatamente, eu tenho certeza absoluta. Eu aposto até dinheiro. Óbvio que não é torcida, sempre separo expectativa de torcida. Mas a Malu Gaspar vai ser presa. Isso é a tática do Alexandre de Moraes, de hard power, que ele utiliza, que é a mesma tática que ele está fazendo para os auditores da Receita Federal. Ele está fazendo isso para a Receita Federal parar de investigar, óbvio, que é um enriquecimento ilícito de várias figuras
da elite do poder aqui no Brasil. Pois é. Eu acho que ela não vai ser presa, não, sabia? Acho que não, porque veja que, ao invés de, por exemplo, ele inserir ela no inquérito das fake news, ele foi atrás da Receita, né? Ele falou que ia investigar se está vazando dados na Receita, se está vazando dados na Polícia Federal. Ele está comendo pelas beiradas, porque pelo menos essa é a minha visão, né, em relação a ele saber o poder que a Globo tem, né? Então, assim, de alguma forma, eles vinham apoiando tudo que estava acontecendo. Se o ministro Moraes prender a Malu Gaspar, ele vai estar simplesmente decretando guerra contra, convenhamos, né? Ainda é a maior emissora de TV do país, que chega em todos os lares, nos rincões, no interior, né, onde a internet não alcança. Por isso que a Globo ainda é aquela que está é, com o poder da comunicação, porque eles chegam em muitos lares onde a internet não vai, tem lugar que só sintoniza Globo, enfim. Eles ainda têm esse monopólio da informação por causa disso, né? Agora, eu pagaria para ver, não que eu torço para que isso aconteça, mas acho que ela não vai ser presa. Posso estar errada. A gente pode ter essa conversa daqui a algum tempo, né, Pedro? Quem sabe?